Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma web rádio de Gaia no programa Caminhos do Despertar. E hoje eu trago um assunto bem importante para nós podermos tratar aqui na rádio, né? Que é sobre Jesus, né? O grande mestre Jesus, né? Todos nós aqui no Brasil, em algumas outras partes do mundo, né? Conhecemos o mestre Jesus e o seu legado, aquilo que ele deixou, né? De ensinamento para nós. Já quero ressaltar para vocês que eu não estou aqui para falar de Jesus atrelado à religião, tá bom? Porque Jesus, Buda, né, e esses outros grandes mestres, eles não criaram nenhum tipo de religião, tá bom? Não estou também falando mal de nenhuma religião, mas o importante é que nós esclareçamos isso, porque não é atrelado à religião. Aqui nós estamos falando dos ensinamentos reais de Jesus, tá bom? Então, eu vou me apoiar um pouco no livro de ouro de Saint-Germain, porque tem uma parte muito interessante aqui que eu quero trazer para vocês nesse momento, tá bom? Então, Jesus, né? Ele, para quem conhece, né? Ele dizem, né? Que ele fez vários milagres, né? Que ele curou muitas pessoas, né? Mas o que nós vemos, né? Nas cartas de Cristo, né? Para quem já leu, para quem leu o livro de ouro de Saint-Germain, né? Se você souber interpretar muito bem o livro de ouro de Saint-Germain, as cartas de Cristo, o que Cristo sempre falava, né? Que eu por mim nada posso fazer, é o eu sou, ou seja, o Pai, né, que faz as coisas. E o que Jesus falava quando ele, né, fazia lá todo aquele movimento, né, e a pessoa saia curada? O que ele dizia, né? A tua fé que te salvou, a tua fé te curou. Então, ou seja, não era especificamente Jesus que fazia o milagre, mas ele usava, né, o fluido cósmico, né, o fluido magnético, como conhecem os espíritas, para manifestar ali na pessoa, através, né, também da fé da pessoa, aquela cura, né, o movimento que se fazia naquele momento, né. Então, o importante é que nós pegamos esse contexto numa visão mais expandida, tá? Para que a gente possa realmente entender o que é que Jesus veio nos passar, né? Porque naquele tempo, né? Imagina, né? Há mais de 2000 anos atrás, como é que Jesus ele ia vir e falar, por exemplo, que nada é sólido, que tudo é uma onda, né? Naquele tempo, se hoje, né, as pessoas já não entendem muito, já não querem entender, ou fazem vista grossa, ou tem pessoa, né, que fica bem estressada quando fala esse tipo de coisa, esse assunto aí eu nem quero saber, nem me fala porque eu não acredito em nada disso, né? Então, nas cartas de Cristo, né, fica muito claro aquilo que Jesus veio nos passar, que o universo, ele é uma onda, Deus, ele é uma onda, por isso que ele é onipresente, onipotente e onisciente, tá? Então, o importante é de nós pegarmos essa visão e termos a mente aberta para poder interpretar aquilo que Jesus veio nos passar, porque isso é importante. O importante não é aquilo que um líder ou outro religioso fala, o que o pastor fala ou não. O importante é aquilo que você tira como sabedoria. É aquilo que você vai atrás de conhecer, de buscar, de expandir esse conhecimento que está dentro de você mesmo, tá? Então é importante que nós pensemos nisso de uma maneira, com uma visão mais ampliada, de uma maneira bem mais elevada do que uma maneira simplesmente material, tá bom? Porque quantas pessoas hoje, né? E eu não queria entrar nisso, mas a gente vai entrar nesse contexto, né? Quantas religiões, quantas igrejas só tem uma visão material das coisas, só tem uma visão somente da terceira dimensão. Eles não veem outras dimensões, né? Como um plano maior, né? Com uma consciência mais expandida. E dessa maneira, as pessoas ficam numa visão
muito limitada das coisas, né? As pessoas acham que o mundo é só essas coisas que a gente pode ver, sentir, cheirar, tocar, né? Através dos 5 sentidos. E as pessoas não acreditam no chakras, não acreditam em reencarnação, né? Justamente porque muita coisa na Bíblia está alterada, né? E o que muitos dizem também, né? Então, assim, o pastor, o líder religioso, perante o povo, né? Ele tem, como se diz assim, um crédito com o povo, né? Então é importante que nós questionemos isso, porque hoje o que faz as pessoas não terem essa visão mais elevada é a falta de questionamento. É as pessoas não questionarem, as pessoas não buscarem, as pessoas não irem por conta própria atrás das informações, né? E nós vamos entrar também no contexto, né, de que o ser humano ele está muito parado, ele estagnou, ele não quer buscar a evolução. O ser humano ele quer tudo pronto e ele não quer ir atrás do conhecimento, assim como Jesus, né, passou pelo processo, Buda passou pelo processo, né, e tantos outros grandes mestres que passaram pela humanidade da Terra tiveram que passar por um processo de despertar da consciência, buscar informação, né? Cada um passou da forma como lhe convinha no tempo que estava, mas passou por um processo do despertar, buscou o conhecimento, né? Fez lá da sua maneira, do seu jeito, mas conseguiu alcançar a grande iluminação do conhecimento, né? Porque nós temos a iluminação espiritual e nós temos a iluminação também do conhecimento. Eu acredito nisso, eu falo dessa forma porque eu acredito que seja assim, tá? Nós temos 2 tipos de iluminação, que é a iluminação espiritual e a iluminação do conhecimento. A iluminação espiritual é a top das tops. Quando você chega lá no topo, você se ilumina, né? E tem a iluminação espiritual, que é uma coisa que casa uma com a outra, tá? Estou falando de 2 coisas como se fossem separadas, só para vocês poderem entender, mas no fim é uma coisa só. Você tem a iluminação espiritual e a iluminação pelo conhecimento, né? Então, quando você vai atrás do conhecimento, você está também elevando-se espiritualmente, e isso faz com que você também se ilumine. Então, no fim, torna-se uma coisa só, tá? Então, é importante que nós busquemos conhecimento, busquemos, né, esse conhecimento, essa elevação espiritual, porque no plano espiritual há todas as informações que nós precisamos, mas somos nós que temos que buscar. E hoje, né, com tudo que nós temos aí, essa vida frenética, né, que as pessoas levam, né, preocupado, como diz o Hélio Couto, com casa, carro, apartamento, né, as pessoas preocupadas em arrumar um bom emprego, né, em ter uma família, né, e preocupados com a sua própria sobrevivência, né, que está atrelado muito ao ego, né, as pessoas buscando sempre o melhor para si. As pessoas esquecem e esqueceram, né, ao longo dos anos, e faz tempo isso, né, de buscar a evolução espiritual. E aquilo que o Mestre Jesus veio nos mostrar é justamente, né, que todos nós temos dentro de nós mesmos, né, a capacidade de buscar a nossa iluminação espiritual através de nós voltarmos para dentro, né, nos reconhecermos como divinos, fazer o nosso trabalho interno de mudanças, né, de paradigmas, de crenças limitantes, né, para que nós possamos nos elevar no caminho da evolução espiritual, né? Então, Jesus aqui no livro de Saint Germain, né, ele diz aqui: quando disse eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, quis fazer compreender à humanidade que me referia ao grande eu sou, que é a vida de cada indivíduo manifestada na forma. Não desejei comunicar que o Jesus pessoal era o único a quem este grande privilégio havia sido concedido. Cada um de vós, amados filhos do Pai único, tem a mesma presença poderosa dentro de si mesmo, o grande eu sou, que eu tenho e que tinha naquele tempo no qual alcancei a vitória eterna e final. Para alento, força e certeza de vossas mentes, desejo que compreendais que a consciência que empreguei para alcançar esta grande vitória foi o uso
da presença eu sou, que vos está sendo ensinada. Depois de uma busca por todos os caminhos possíveis naquele tempo, a determinação e o desejo de conhecer a verdade me conduziram ao grande mestre que conheceram algum dia. Ele me deu o segredo interno e a poderosa concessão que me fez voltar para a poderosa presença eu sou, através de sua radiação. Compreendia e passei a usá-la. Esta é a única maneira pela qual uma individualização do raio de Deus pode conseguir a vitória eterna e construir sua estrutura sobre uma base da qual nenhuma atividade externa pode distrair, né? Então, ou seja, quando Jesus falava do Pai, né, falava do eu sou, né, falava de todas essas coisas nos seus discursos, né, para as multidões, ele queria dizer que cada um de nós, né, temos esse privilégio, que não era um privilégio pessoal dele, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que foi isso que eu acabei de falar, né, no assunto que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Então, ele diz aqui, ó, que cada um, né, tem a presença poderosa dentro de si mesmo, né? O grande eu sou, ou seja, Deus, né? O Pai e Mãe. E ele diz aqui, ó, para alento, força e certeza de vossas mentes, desejo que compreendais que a consciência que empreguei para alcançar esta grande vitória foi o uso da presença eu sou, que vos está sendo ensinada, né? Quem está vendo a live toda segunda-feira do Livro de Ouro de Saint-Germain, nós estamos desenvolvendo o assunto aqui do Livro de Ouro de Saint-Germain às 19 horas no canal, tá? Então é importante que nós tenhamos atenção nisso também, tá? Que tudo aquilo que Jesus fez, ele mesmo disse, né? Vocês farão coisas maiores das que eu fiz, né? E quantas pessoas hoje você vê fazendo coisas maiores das que Jesus fez, né? Todo mundo fala este versículo, mas todo mundo não entende o que é fazer coisas maiores das que Jesus fez, né? As pessoas falam com poder, né? Falam com toda certeza, mas as pessoas não sabem o que é isso. As pessoas não compreenderam ainda, nem muitos líderes religiosos compreendem o que é esse versículo. O que é isso? É quando você desenvolve o seu interno, quando você busca a sua evolução espiritual, quando você alcança esse salto quântico, vamos dizer assim, é que você entende que você mesmo é um ser divino, que você mesmo pode fazer tudo aquilo que Cristo fez e coisas maiores você ainda pode fazer. Você pode buscar evoluções, você pode ajudar as pessoas que necessitam, você pode passar informações para as pessoas, né? Como a gente está fazendo aqui no canal agora, na web rádio, né? E com algumas outras lives que nós estamos trazendo aqui para o canal. Então isso é aquilo que é ser, que é fazer aquilo que Cristo faz e coisas maiores que Cristo fez, na verdade, né? É quando você desenvolve o conhecimento, é quando você desenvolve o seu despertar espiritual, é quando você está trilhando este caminho e você também sente a necessidade de ajudar outras pessoas, porque nós estamos passando por uma transição planetária, olha quantas coisas estão acontecendo, né? Já falei algumas coisas aqui também no canal, então é importante que nós levemos essa mensagem para mais pessoas, porque quanto mais pessoas a gente conseguir levar para a luz, para que as pessoas saiam dessa vida egoísta, saiam dessa vida de só ficar pensando em casa, carro, apartamento, né, e só ficar pensando no próprio umbigo, nós iremos conseguir com que a humanidade evolua muito mais rápido do que o tempo predestinado, né? Do que se a gente for esperar um passo a passo, né? Porque somos nós aqui, eu, você aí que está me ouvindo do outro lado, nós temos essa missão de levar essa mensagem às pessoas que necessitam. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir de primeira, mas aquela palavra que você fala com aquela pessoa no desenvolvimento espiritual, aquela mensagem que você leva, muitas vezes é uma semente que você planta no coração daquela pessoa. E aquela semente
Se a pessoa fica pensando naquilo que você falou, a pessoa fica se questionando, poxa, mas será que é verdade isso aí? Ela tá regando aquela sementinha que um dia vai brotar e vai começar a desenvolver dentro daquela pessoa, e essa pessoa vai começar a buscar mais sobre esse conhecimento. Mas nós temos que ser sábios em como desenvolver o assunto com a pessoa. Eu já disse isso aqui em outras lives aqui da Web Rádio. Então é importante que vocês tenham isso em mente, que vocês tenham esse desenvolvimento em mente, para que vocês não fiquem presos a uma visão rústica da coisa e queiram empurrar a goela abaixo para as pessoas aquilo que vocês acham que elas devem engolir. Nós temos que ter um bom senso para desenvolver um assunto com as pessoas, porque a partir disso, quando você deixa, né, a tua intuição, a espiritualidade te guiar o que você tem que falar, o que você não precisa falar, você joga a palavra certa para aquela pessoa, e não é empurrando goela abaixo das pessoas que nós vamos conseguir trazer as pessoas para a luz, porque nós temos que mais mostrar aquilo que somos e aquilo que fazemos do que falar, porque quem muito fala geralmente não faz nada. Tem esse ditado ele é real. Muitas vezes a pessoa, quando ela muito fala alguma coisa, ela na verdade não faz absolutamente ou praticamente nada ou quase nada daquilo que ela fala. Então nós temos que mais mostrar aquilo que nós estamos falando, né, aquilo que nós queremos passar para a pessoa, e falar poucas palavras, deixar com que a pessoa veja aquilo que você está fazendo, veja toda a tua evolução, veja tudo que você passou e como você lidou com as situações, e você começa a ter espaço para falar com a pessoa sobre determinado assunto, sobre o desenvolvimento espiritual e por aí vai, né? Então é importante, né, que foi isso que Cristo veio nos passar, que tudo aquilo que Ele fez, nós também podemos fazer, mas se nós alcançarmos, né, a correta compreensão daquilo que Ele veio nos passar. E como é que nós fazemos isso? Neste momento é isso que nós estamos fazendo, nós estamos aqui falando sobre aquilo que Ele fez, procurando entender como é que nós conseguimos passar por esse processo através da limpeza interior, através de remoção de crenças limitantes, através de você desenvolver-se, né, tanto pessoalmente como como espiritualmente, né? E, inclusive, para falar sobre isso, né, vai ir um vídeo ao ar hoje, se já não foi, tá? O nosso curso oficial foi lançado, né, que é o caminho, né, da evolução pessoal e espiritual, tá bom? Vocês vejam lá o curso, vejam o vídeo, tá? Que vai ter lá link, explicação, tudo certinho para levar vocês pro curso, tá bom? E vai ser bastante módulos o curso, tá? Vai ter bastante conteúdo, tá? A gente vai lançar um módulo por semana. Lá no vídeo eu explico tudo certinho sobre isso, tá bom? Então é importante que nós plantemos a semente nas pessoas, mas que nós saibamos como plantar essa semente. Porque imagina uma pessoa, né, que é produtora, né, ela produz ali a sua semente, produz ali o seu determinado ramo, né, e imagina que a pessoa lá simplesmente vá e faça um buraco lá, faça os canteiros, faça simplesmente um buraco, plante lá de qualquer jeito a sementinha, regue uma vez ou outra. Você acredita que pode evoluir aquilo? Não. Por quê? Porque tem parâmetros, tem diretrizes a serem seguidas. A mesma coisa se dá na espiritualidade. Pegue o livro de Allan Kardec, qualquer um dos livros, né? Principalmente o livro dos espíritos. Os próprios espíritos falam que há leis cósmicas, né? As 12 leis universais que eu já trouxe aqui para o canal também, falando que tudo é uma diretriz. Nós precisamos estar dentro das diretrizes para que nós possamos entender a evolução espiritual, para que nós possamos trabalhar com Deus, com a energia cósmica ou fluido magnético, como o livro dos espíritos chamam, tá? Para que a gente possa saber como manipular isso da melhor forma possível, tá? Para o nosso benefício também, e o benefício das pessoas que estão ao nosso redor, benefício da humanidade. Então as pessoas
têm que ter noção disso, mas as pessoas precisam primeiro entender-se a si mesmas. As pessoas estão procurando entender as coisas externas com coisas externas, com coisas que não se consegue explicar. E aí vem dá uma explicação qualquer e fica por isso mesmo. As pessoas não buscam. As pessoas sempre estão querendo respostas prontas. E é esse tipo de padrão que nós temos que quebrar. O padrão de sempre querer ter respostas prontas para tudo ou ficar esperando alguém trazer respostas pra gente. Nós temos que ir atrás do nosso próprio conteúdo porque nós temos inteligência. A nossa inteligência ela é extraída do Criador, do Pai e Mãe, que tudo é. Então nós temos sim plena capacidade de irmos atrás do conhecimento, tá bom, pessoal? Então hoje eu vou me despedindo de vocês, tá? Fico por aqui hoje com a nossa web rádio, tá? Uma ótima segunda-feira para vocês. Hoje ainda segunda-feira nós teremos, né, a live do livro de ouro de Saint-Germain às 19 horas, tá? E amanhã às 19 horas também temos a web rádio também à noite às 19 horas também com o Caminhos da Verdade. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira, que a graça de Deus, Pai e Mãe, sempre esteja sobre nós, né? E não esqueçam que vocês são deuses e deuses e vocês podem ter tudo aquilo que vocês desejarem, tá bom? Um grande beijo pra vocês, uma boa semana e tchau, tchau.